A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, irmãos, vamos hoje ter mais um Tadel e com certeza, o primeiro Tadel de fevereiro será aí uma palavra abençoada aí para a sua vida, amém? Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos líderes, de cada irmão da igreja, que tem aí permanecido firme no Senhor e não deixa aí que o inimigo venha roubar as suas bênçãos, a sua vitória, e esteja buscando a Deus para ter um ano aí muito vitorioso, amém? Glória a Deus, aleluias. Lembrando aí que amanhã nós temos a nossa reunião de oração, às 20 horas, então se você puder, participe com a gente, tá bom? Vai ser uma grande bênção ali na igreja, ali às 20 horas, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Vai ser uma palavra que eu vou usar o texto aqui de Josué capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. Vai ser muito legal. Bem, vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, meu Deus, por mais um Tadel. E quero pedir a Deus que o Senhor esteja falando comigo, com cada um de nós, ó Deus, que estiver ouvindo esta palavra. Desde já eu repreendo principados e potestades e declaro, Senhor, que tu tens toda a liberdade para falar com cada um de nós. Quero te louvar, ó Deus, por toda a igreja, pelos irmãos, ó Pai, que têm buscado a tua face, glorificado o teu nome, Senhor. E com certeza, Pai, tiveram um ano de 2020 de vitória em meio a todas as dificuldades. E com certeza em 2021 também serão muito mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Josué, então, capítulo 1, do verso 7 até o verso 9, diz assim: Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra direcionada muito mais para líderes, Então você que é um líder, você que deseja ser um líder, que você esteja ouvindo essa palavra e também procurando colocar essa palavra em prática na sua vida, porque realmente vai te fazer um líder de sucesso, vai te fazer um líder vitorioso, um líder muito abençoado, tá? Então fica bem atento, anote tudo aquilo que você achar importante anotar, tá bom? E aí você vai crescer muito como líder, e se você quer ser um líder, vai ser um líder então aí muito abençoado. É importante que o líder, que ele quer ser um líder de vitória, quer dizer, um líder vitorioso, um líder abençoado, ele vai precisar, é necessário que ele divida o seu ministério em pelo menos 3 áreas ou em 3 categorias, tá? Você analisa aí como você quer colocar aí, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o ministério do líder precisa ser voltado para Deus, tá? Presta bem atenção nisso. O líder não deve esquecer que o bom relacionamento pessoal com Deus é fundamental para uma liderança cristã eficaz. Marca essa palavra aqui, fundamental, tá? Então o líder, ele não deve esquecer exatamente disso, tá? Que o bom relacionamento com Deus, tá? O bom relacionamento pessoal com o Senhor é que realmente é fundamental, tá? Para que ele tenha uma liderança que seja eficaz, que seja uma liderança boa, que seja uma liderança vitoriosa. Aqui Deus está mostrando para Josué o seguinte, tá? Que o sucesso na vida e o sucesso também no ministério não é determinado pela
posição da pessoa, tá? Como nós vimos aqui, é pelo bom relacionamento que ela tem com Deus. Porque muita gente acha que por ser simplesmente um líder, quer dizer, ele adquire uma posição, tá? Ele assume uma posição, e por causa da posição que ele assumiu, ele pode ter então um ministério abençoado, ele pode ter um ministério que cresça e que avance, tá? Ter uma posição de liderança, isso já é uma coisa assim bem legal, já é bacana. Mas a liderança por si só não faz da pessoa um líder de sucesso, não faz dele um líder bem-sucedido, tá? O sucesso não é baseado na posição, mas ele é determinado pela pessoa. Bom, é determinado pelo relacionamento que essa pessoa desenvolve com Deus. Então, em primeiro lugar, tem que pensar nisso, que o ministério ele é determinado por esse relacionamento, quer dizer, desenvolver isso. E a palavra desenvolver significa que você começa e você continua nesse relacionamento com Deus. Agora, também a gente falar que desenvolver relacionamento com Deus te leva ao caminho do sucesso, também não é uma verdade completa. Por quê? Porque desenvolver o relacionamento com Deus é uma parte, a outra parte é você obedecer aquilo que Deus te orienta através desse relacionamento. Dá uma olhadinha o que diz na palavra aqui, no versículo 8 aqui de Josué. Diz assim, ó: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Aí o finalzinho diz assim: se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então Deus fala aqui para Josué: escuta, Josué, Moisés não é mais o líder. Você agora é o líder. Tá? Então você está numa posição agora que era a posição de Moisés. Mas para que você tenha sucesso agora como líder, para conduzir o povo de Israel, você precisa meditar na palavra, isto é, desenvolver uma comunhão e um relacionamento com Deus. Deus está dizendo isso para ele. Deus está dizendo: você precisa falar para as pessoas a respeito dessa lei, você precisa falar a respeito dessa palavra que você está recebendo do Senhor, você vai transmitir para as pessoas, tá? Não é a sua posição ou você, o que você pensa ou o que você acha, não, através desse desenvolvimento, você medita na palavra, você tem comunhão, intimidade com Deus, recebe esta palavra, e aí então você transmite essa palavra. No comecinho do versículo ele diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Olha o que Deus fala para Josué: fale do que está escrito no livro da lei. O que Deus está dizendo para mim e para você, para nós que somos líderes, para nós que vivemos a vida cristã, para nós que queremos desenvolver uma liderança, tá? A nossa posição não quer dizer nada se nós não transmitirmos aquilo que está escrito na palavra, no livro da lei, se nós não transmitirmos aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Deus pede para que nós falemos. Então a palavra de Deus é que vai fazer a diferença, né? É assim que funciona, tá? Por isso que a liderança de sucesso é determinada então pela obediência à lei do Senhor, a obediência a Deus, a obediência à palavra. Não é simplesmente porque a gente tem carisma ou não tem carisma. Tem pessoa que não tem carisma, né? Não é porque a pessoa tem muito carisma que ela acha que ela vai ter sucesso. Não, ela precisa desenvolver relacionamento com Deus e aí então transmitir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que quebranta os corações, que traz transformação de vida e faz com que o líder então possa alcançar vitória aí no seu ministério. Bom, então primeiro
fato, a primeira coisa, a primeira posição que o líder precisa tomar é a posição de se relacionar com Deus. Em segundo lugar, o seu ministério precisa ser voltado para as pessoas. Se, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Segundo lugar, pensa muito nisso. Precisa estar voltado para as pessoas. O líder precisa ter compreensão e sensibilidade para com as pessoas ao seu redor. Ser sensível à sua cultura, necessidades, sentimentos, desejos, habilidades e fraquezas. Olha o que o líder precisa aqui prestar atenção. O líder precisa enxergar o potencial das pessoas e ter uma visão do que elas poderão vir a ser. Então, primeiro aqui, o que nós vimos? O líder, ele tem que ter sensibilidade. Tem que olhar para as pessoas e ver quais são as necessidades. Tá? O que aquelas pessoas precisam. Tá? Quais são as fraquezas daquelas pessoas. Tá? O líder não pode simplesmente só chegar lá e exigir ou ministrar a palavra por ministrar a palavra, mas ele precisa perceber quais são as fraquezas das pessoas que estão à sua volta, quais são os sentimentos delas, quais são as necessidades delas. É muito importante você, como líder, entender essas coisas. É sensibilidade, né? Se ele não tiver sensibilidade, ele não consegue tocar o coração das pessoas que estão debaixo da sua liderança. Então ele fica muito seco, fica muito frio ali na sua liderança. Outra coisa que vimos aqui, é importante enxergar o potencial das pessoas, tá? Olhar para uma pessoa e pensar assim: o que é que eu vejo nessa pessoa que eu posso fazer com que ela cresça, com que ela avance, que ela se torne também um líder. Porque muitas vezes eu vejo que os líderes ficam olhando muito os defeitos, né? As fraquezas, né? Você tem que entender e perceber isso. Mas o líder fica focado nisso, né? Não, mas tem que ver que aquela pessoa, ela tem uma fraqueza, mas ela vai chegar a ser um grande líder. Você tem que olhar para cada pessoa e ver o potencial que há em cada uma delas. E o líder, então, quando ele é voltado para as pessoas, o seu projeto é fazer com que essas pessoas cresçam, é fazer com que essas pessoas avancem, fazer com que as pessoas prosperem. Quero que você agora, aí na sua mente, aí no seu coração, você esteja agora pensando em cada pessoa aí da sua célula, ou cada discípulo seu. Pense aí agora. Você sabe as fraquezas delas, os sentimentos, as dificuldades, a cultura de cada uma delas? Agora, pensa comigo. O que essa pessoa pode vir a ser no futuro? Nas mãos de Deus. Até onde ela pode chegar? O que ela pode alcançar? Você consegue imaginar isso nas vidas das pessoas que estão aí na sua célula ou seu discípulo? Tem líder que ele acaba não conseguindo levar as pessoas a uma liderança ou as pessoas a crescerem, porque ele não acredita nas pessoas, né? Ele não acredita que as pessoas possam avançar. Ele não acredita que as pessoas possam crescer. Ele não vê potencial nas pessoas. Em consequência disso, o que acontece? Ele não sonha, né, com a sua célula, ele não sonha com seus discípulos, ele não sonha com o crescimento das pessoas, ele simplesmente vai tocando o barco. Então você, como líder, quando você está voltado para as pessoas, tem que pensar o que essas pessoas poderão vir a ser. Lembre-se quando Jesus chama os discípulos. Quando ele chama, ele diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Primeiro, o papel do discípulo é seguir a Jesus.
Esse é o papel dele, seguir a Jesus. E o papel de Jesus era fazer deles alguma coisa, fazer deles pescadores de homens. O papel das pessoas que estão na sua célula é seguir você como um líder, tá? E o seu papel é fazer dessas pessoas alguma coisa, né? Fazer deles também um líder, porque quando Jesus ele volta para o céu, deixa os discípulos aqui, ele dá uma ordem, que é a grande comissão, para que eles estejam fazendo a mesma coisa que Jesus fez, né? Então nós temos que levantar pessoas para fazerem aquilo que nós fazemos, é enxergar potencial na vida das pessoas. Uma coisa muito importante na vida de um líder é encontrar, quer dizer, é observar, é enxergar potencial na vida das pessoas. Se ele não tiver essa capacidade, ele nunca vai ser um líder vitorioso, bom? Porque líderes, na verdade, eles esperam o melhor das pessoas que estão ao redor deles, tá? Ele não espera o pior, mas ele espera o melhor. Claro que tem líder que só pensa coisa ruim, né? Ele olha para a célula e fala: isso aqui não tem jeito. Aquele irmão ali é só o pó. Aquele ali não dá em nada. Aquele ali não quer nada. Aquele não vai de jeito nenhum. Mas muitas vezes, querida, é porque você não está demonstrando que acredita naquelas pessoas. E você também, às vezes, não está inspirando aquelas pessoas a avançarem, a crescerem. Quando você marca as pessoas de maneira negativa, dificilmente você vai conseguir agora inspirar nela o desejo de crescimento. Então, cuidado para não marcar negativamente as pessoas, mas esperar delas sempre o melhor. É importante que os líderes, eles não... Esse que é quando nós somos voltados para as pessoas, né? Não se concentrar, na verdade, no passado das pessoas. Gente, pensa numa coisa. O que passou, passou. Você está formando, você está criando na pessoa agora um novo propósito de vida. Agora não importa mais o que ela foi no passado. Importante que agora ela chegou para você. E você agora tem que entender assim: aquele que chegar a mim, eu farei dele uma pessoa melhor, uma pessoa que vai crescer, uma pessoa que vai avançar, uma pessoa que vai fazer diferença. Não se concentre no passado da pessoa, tá? Fica preso naquilo que ela foi no passado. Não, o que ela foi no passado passou, tá? Se Jesus fosse olhar para aqueles que ele chamou para o ministério, ficar olhando para o passado, Mateus, cobrador de impostos, sabe, um sujeito que os judeus não gostavam, mas Jesus se concentrou. A partir do momento que ele passou a seguir a Jesus, Jesus começou a treiná-lo, Jesus começou a capacitar, Jesus começou a ensinar, Jesus começou a delegar tarefas para que ele crescesse, para que ele avançasse, não só ele, mas todos os outros discípulos. Então entenda isso, faça você o mesmo, sem ficar olhando para o passado das pessoas. Eles se concentram no presente, entendeu? É presente, presente e futuro, presente e futuro. Olha o que Paulo diz, né? Fala assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tá? Eu esqueço o que ficou para trás e sigo para aquelas que estão adiante, tá? Eu olho para frente, eu olho para o projeto, eu olho para o propósito, eu olho para o futuro, tá? Eles se concentram em como a pessoa pode se desenvolver. Olha outra coisa interessante aqui. Eu vou me concentrar em como essa pessoa pode se desenvolver. O que eu posso fazer? De que maneira eu posso fazer? É discipulado? É conduzindo a levar livros, levando para conferência, conduzindo para os cultos, não deixando faltar nas células, colocando discípulos nas mãos dela, orando com ela, ministrando na vida dela.
Como eu vou fazer essa pessoa crescer? Como eu vou fazê-la avançar? Eu preciso colocar numa escola. Não sei, alguma coisa. Eu tenho que me concentrar nisso. Como eu posso fazer cada um deles crescer? Como eu posso fazer cada um deles avançar? Tem que ser dessa forma. Tá? Eles se concentram em como a pessoa pode tornar-se mais bem-sucedida no futuro. Qual é o sucesso dessa pessoa hoje? Como ela vai ser melhor sucedida no futuro? Você tem que pensar assim, essa pessoa tem que ser melhor do que ela é hoje. Não importa se ela será melhor do que eu, mas ela tem que ser melhor. Ela tem que avançar, ela tem que crescer, ela precisa crescer. Quando o líder tem essa sensibilidade e compreensão para com o indivíduo ou com o discípulo, ele ajuda no desenvolvimento da pessoa ao invés de prejudicá-la. Então veja bem, você tem que ter essa sensibilidade, porque você nunca, jamais pode querer prejudicar um indivíduo, prejudicar um discípulo, marcando aquele discípulo, impedindo o seu crescimento, atrapalhando o seu crescimento. Olha, eu acho que até teria motivos de atrapalhar pessoas a crescerem. Quer dizer, motivo que nunca justifica, né? Mas o homem, ele sempre acha que tem motivos para alguma coisa. Mas eu sempre acho o seguinte, que o meu papel é fazer com que as pessoas se tornem melhores. O meu papel é sempre fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas avancem. Tá? Myron Rush, ele diz assim: apagar a vela de seus seguidores não tornará a sua mais brilhante, mas quando usa a sua para acender as deles, não somente lhes fornece luz, como também multiplica em muito a luz da sua própria vela. Gente, eu acho isso aqui fantástico. Quando você acende a vela do outro com a sua própria vela, você multiplica em muito a luz da sua própria vela. O que isso significa? Significa o seguinte: se você tem lá os seus discípulos, você precisa entender uma coisa, que seus discípulos nunca serão maiores do que você. Eles podem ser melhores do que você. Mas veja bem, Jesus disse assim, que nós faríamos obras maiores do que ele. Mas pode ter certeza que mesmo fazendo obras maiores do que Jesus, nós nunca seríamos ou seremos maiores do que Jesus. Mas ele disse: eu vou, vocês ficarão, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês e vocês farão obras maiores do que eu. Mas isso faz de nós maiores do que Jesus? Jamais. Por quê? Porque Jesus, eu vou usar aqui, está no topo da cadeia alimentar. Jesus, ele está no topo da pirâmide. Jesus, ele está acima de todos. Então, tudo que a gente alcançar, e quanto mais a gente alcançar, mais nós elevamos a Jesus. Porque tudo nós fazemos em nome de Jesus e para Jesus. Então, ele sempre cresce mais. Tá? Então, tudo que o seu discípulo fizer, que o fizer crescer, ele vai te elevar. Ele pode até não falar o seu nome, mas diante de Deus, você estará acima. O discípulo nunca será maior do que o seu mestre. É o que a palavra nos ensina. Então não se preocupe se ele for maior que você. Ele é melhor que você, né? Ele nunca estará acima de você diante do Senhor. Eu me lembro que o pastor Marcos, ele me trouxe para o ministério. Eu digo assim, ó, eu posso sei lá,
abrir 10, 20, 30, 40, 50 igrejas a mais do que ele. Eu nunca serei maior do que ele. Por quê? Quanto mais eu crescer, mais ele cresce, mais ele avança, mais alto ele fica. Amém? Então entenda isso. Tá? Entenda isso e você vai ser muito abençoado. Então, em primeiro lugar, para a gente não esquecer aqui, para você ter sucesso aí no seu ministério, não depende de posição, tá? Mas depende do seu relacionamento com o Senhor. Segundo lugar, para você ter sucesso aí no seu ministério, depende de você estar focado em pessoas. Em terceiro lugar, o seu ministério precisa ser voltado para o propósito. Isso você não pode esquecer. Pensa nisso, voltado para o propósito. Sir Alfred Grenfell diz assim: a verdadeira alegria não provém da facilidade ou das riquezas ou do elogio dos homens, mas de fazer algo que realmente vale a pena. O caráter da liderança é provavelmente o mais difícil de ser aplicado no dia a dia. Ela exige uma sondagem. Ela exige uma análise de alma e espírito. Quando fazemos a sondagem e analisamos, percebemos muitas vezes que deixamos muito a desejar. Você vai ver que isso tem tudo a ver quando eu falo que você precisa estar focado no propósito. Okay? Quando você faz uma sondagem, você analisa a sua vida como líder, você vai perceber que você deixa muito a desejar. Por isso você tem que pensar aqui agora do foco do propósito. Primeiro, relacionamento com Deus, focado nas pessoas e focado no propósito. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos 7, de 14 a 15. Paulo fala assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Será que essa palavra de Paulo não revela o nosso coração? Aqui surge um dilema para o pastor ou para o líder, né? Aquele que desenvolve o ministério. Ele crê que possui dom, ele crê que possui aptidão para a liderança, mas ao mesmo tempo ele percebe que o seu caráter tem falhas. Quem já pensou isso? Ou pensou nisso? Puxa, eu tenho dom para liderar. Eu tenho dom para ser um líder, mas ainda o meu caráter possui muitas falhas. Ainda eu preciso mudar muito, eu preciso crescer muito. Tá? Não é o que Paulo está dizendo lá? Ele diz isso, fala assim: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Então ele percebe que, embora ele seja chamado por Deus, exerce o ministério, ele ainda tem falhas de caráter que precisa de transformação. Tanto é que no final do seu ministério ele diz assim: dos pecadores eu sou o pior. Olha que coisa incrível e terrível ao mesmo tempo. Então, diante disso, vem a seguinte pergunta: será que eu me qualifico para a liderança quando o meu caráter possui defeitos? Alguém escreveu o seguinte: os críticos e os cristãos fariseus estão sempre ao nosso redor a fim de nos deter. Tudo sob o pretexto de não correspondermos às suas expectativas e padrões ou às suas 1001 definições do que é ser espiritual. Quando eles veem Deus usando você, apesar de suas falhas, sua humanidade, sua personalidade, seu caráter, suas fraquezas, não aguentam e ficam com inveja. Portanto, nessa caminhada, pode ter certeza de uma coisa: muitos tentarão acabar com você. Como que tentarão acabar com você? Eles vão usar
de algumas coisas. Primeiro, vão usar de crítica destrutiva, vão usar de difamação e vão usar de assassinato de caráter. Então você precisa prestar muita atenção para que essas coisas que talvez você precisa mudar, mas você tem que estar focado onde? No propósito que Deus colocou na sua vida. É interessante que quando nós estamos discipulando alguém, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que focar nessa pessoa, no nosso trabalho com ela, de discipulado, não apenas naquela coisa de eu preciso deixar o sujeito certinho, arrumadinho, Gente, não é assim que funciona, O que você tem que fazer? Você tem que levar essa pessoa a desenvolver o quê? Um relacionamento com Deus, se você quer que ela se torne um líder também, ok? Então esse é o primeiro passo, é aquilo que você deve estar fazendo. Segundo passo, você tem que fazer o quê? Fazer com que ela seja focada em cuidar, em ajudar e conduzir outras pessoas ao crescimento. Olha aí como é que você discipula alguém como líder. É assim que você discipula. Não ficar o tempo todo trabalhando no caráter da pessoa. Terceiro lugar, você vai fazer o quê? Você vai focar no propósito que Deus tem para a vida dela. Fazer com que ela entenda o propósito que Deus tem para a vida dela e fazer com que ela foque nesse propósito. Gente, você percebe que você está tirando essa pessoa do foco de si mesmo. E quando você tira essa pessoa do foco de si mesmo, aí a sua vida começa a ser transformada pelo caráter de Deus. Mas quando a pessoa fica sempre assim, eu preciso fazer desta pessoa um sujeito todo certinho, todo arrumadinho, e fica trabalhando só o caráter da pessoa, não leva ela para relacionamento pessoal com Deus, não leva ela a querer ajudar outras pessoas e não a leva a focar nos propósitos que Deus tem para a vida dela. Ela nunca vai crescer, vai se tornar uma pessoa dependente de você como líder, e você vai dizer assim, mas por que essa pessoa não cresce? Por que essa pessoa não avança? Por que ela não quer ser líder? Claro que ela não quer ser líder. Você está tratando ela pondeló o tempo todo, cuidando só no sentido de ficar tratando, arrumando, coitadinho, e cuidando dela. Não, querido, você tem que levar ela a esse foco de crescimento, a esses 3 passos que você também tem que desenvolver na sua vida. Então, querido, não desista, faça isso com as pessoas também. E olha para você agora, tenha os pés no chão, ok? Peça a Deus para trabalhar no seu caráter humano, mas continue no seu propósito. Continue no seu propósito, Peça a Deus para trabalhar no seu caráter humano. Trabalhe para chegar mais perto possível do padrão, mas continue no seu propósito. Permita que Jesus mostre seu caráter através da sua vida. Amém? Vamos ler o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, do verso 12 a 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Olha o propósito de Paulo. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara: eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu não fico olhando para trás, eu sigo para o propósito, para o alvo, para o prêmio, que é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Gente,
é o exemplo de Paulo que nós devemos seguir na nossa vida, como crentes, como líderes. É isso, você precisa estar voltado para a ação para atingir o propósito. Não bastou a Moisés o sonhar com a terra prometida, onde emanava leite e mel. Moisés não ficou sonhando, eu quero uma terra prometida, que emana leite e mel, eu quero chegar lá. Não, querido, ele teve que dar os passos, ele teve que agir, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas. Ação. Moisés tinha falha de caráter? Tinha, mas ele prosseguiu no seu propósito, no seu alvo. Não bastou Neemias sonhar com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Falou, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E ficou sonhando lá, todo zen. Não, ele foi para a guerra, foi para a batalha, foi falar com o rei, foi espiar a terra e foi trabalhar, levou o povo, entrou em guerra, em batalha. Mas ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Não bastou os apóstolos sonharem com a propagação do evangelho no mundo inteiro. Não ficaram sonhando, o evangelho tem que alcançar todo mundo. Todo mundo tem que ser evangelizado. Não, eles foram lá evangelizar. Tinham falhas? Tinham. Paulo brigou com Barnabé. Paulo deu dura em Pedro. Tinham falhas, mas eles foram lá fazer. Eles correram atrás. É assim que funciona. O que mais aqui? Não bastou Jesus sonhar em ter discípulos que o seguissem. Ele foi lá e chamou, disse, vinde após mim, e eu vos farei, quer dizer, eu vou trabalhar para isso, para fazer de vocês pescadores de homens. Não falou assim, não, vem comigo e vocês vão ser alguma coisa. Não, eu vou trabalhar para que vocês se tornem pescadores de homens. Jesus fez isso, entendeu? É o propósito, é focar no alvo. Cada um fez algo para que seu sonho se tornasse realidade. A ação foi essencial. Quando você tem um sonho, você precisa agir. A ação é essencial. Bill Gates tinha um sonho, tinha uma máquina lá um Windows lá que eu vou te contar, era uma porcaria, que ele está atualizando até o dia de hoje. Se ele tivesse querendo fazer com que o Windows lá dele fosse perfeito para colocar no mercado, ele estava ainda trabalhando de digitador, eu acho, sabe? Ele estava pobre até o dia de hoje. Não, ele foi lá, está imperfeito, mas vamos lá para ação, vamos agir, vamos correr atrás do sonho e tal, e foi fazendo e foi aperfeiçoando no caminho, Mas ele teve que agir. Então, tem sonho? Haja. Os líderes cristãos eficazes que foram homens de ação, de atitude, eles foram também homens de fé. Eles acreditaram no que eles poderiam alcançar. Eles tiveram fé em Deus. Eles tiveram fé naquilo que Deus lhes ordenava fazer. Eles tiveram fé para realizar o impossível. Não basta você agir, mas tem que ter fé e crer naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E para a gente concluir, líderes, vocês devem se caracterizar como praticantes e não só pensadores. Por quê? Pois o pensar sem o realizar é desperdício. Não leva a lugar nenhum. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Desbangue lá o cão em nome de Jesus. Então lembre-se, líderes, que o ministério divide em 3 categorias. Primeiro, voltado para Deus. Segundo, voltado para as pessoas. Terceiro, voltado para o propósito. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Quero orar por você, para que Deus te faça um líder de sucesso, um líder vitorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Quero orar por você nesse momento. Pai querido, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso, Pai. Meu Deus, assim como essa palavra ministrou meu coração, que ministre também o coração de cada irmão, de cada irmã, Pai querido, de cada pessoa que a ouvir, Senhor.
Deus amado, assim como ela fez diferença na minha vida, que faça diferença também na vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Deus amado, que não sejam ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Deus amado, que eles estejam, ó Deus querido, voltados para um relacionamento com o Senhor. Voltados, meu Deus, para as pessoas e voltados para o propósito. Pai querido, que essa palavra fique firmada e gravada em nossa mente e em nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, querido, estamos juntos em nome de Jesus e sucesso. Amém. Glória a Deus. Aleluias.